Olá, pessoal. Eu resolvi, na verdade, é um projeto que já vinha amadurecendo na minha cabeça, de compartilhar um pouco a história da minha vida. Uma vez, há uns anos atrás, eu até cheguei a contar para um breve pedaço da história da minha família e da minha história com a minha afilhada e com uma amiga, e elas falaram para mim, né, que eu realmente deveria escrever um livro e também, então, que eu deveria compartilhar, as experiências da minha vida, as experiências, a história da minha família com dramas muito dramáticas mesmo. Aventuras, desaventuras, vitórias, conquistas, mas para mim, o que eu vou contar para vocês hoje é bastante dolorido. Me perdoem, eu tô ensaiando há uma semana ou mais, mesmo essa gravação, eu tô enrolando, tentando não me emocionar, tentando gravar, eu acho que há horas. E gravar vídeo, dar palestras, conferências é uma coisa assim bastante rotineira para mim, é tranquilo. Mas essa gravação especificamente tá bastante difícil. Me perdoe. Bom, então, alguns de vocês sabem que, na verdade, eu nasci na Coreia, Coreia do Sul, Seul, capital. Mas isso só foi possível porque, graças à coragem, a, o poder e a coragem dos meus pais, né? Ah, os meus pais, na verdade, a minha família, eram da Coreia do Norte, comunista. Não sei se vocês sabem, então tem detalhes que, na verdade, isso foi contado pela minha avó, meu pai, minha mãe, desde que eu sou pequena. E então eles já me contavam, e mesmo na escolinha e escolas, eu estudei, morei na Coreia do Sul, em Seul, até os meus 8 anos de idade. Então eu fiz até terceiro ano primário, e, eu tive uma certa parte da educação coreana. Bom, os meus pais, então, eles nasceram no Pyongyang, que sempre foi capital, que é capital da Coreia do Norte agora, comunista. Então, minha mãe, meu pai, minha avó me contavam que mais ou menos desde do ano de 1945, eh, antes, lógico, a China, a União Soviética, antes antes de 1945, já influenciava a China com os ideais do comunismo. E daí a China, obviamente, vizinha da Coreia, que no caso era a Coreia do Norte, né? Ela foi influenciando a cabeça das pessoas, e principalmente aqueles que cobiçava coisas alheias, pessoas alheias, as posições alheias, então eles foram sendo contaminados, por esses ideais do comunismo, né, do marxismo e tudo mais, os outros autores. É, então, de 45 até 50, isso só foi intensificando, porque os ideais do comunismo foram começando a chegar devagarzinho na parte da Coreia do Norte,
que nessa época a Coreia era um país só, né? E aí eles. O meu avô, que eu não tive chance de conhecer, porque ele não conseguiu fugir, escapar da Coreia do Norte. eh, o meu pai, a minha mãe, minha avó, ou seja, o meu avô por parte da minha mãe, né? Eles eram de uma família muito abastada, de posições muito importantes na Coreia do Norte. E então minha mãe me conta que ela sempre foi, né, como toda moça de família boa, foi criada com todo zelo, toda uma boa educação e tudo, né? Mas de repente, quando realmente começou a ficar bastante tenso o comunismo, né? Ampliou muito mais os poderes do comunismo dentro da Coreia do Norte. Meus avós, na época, tiveram que arrumar um casamento às pressas de qualquer um, né? Não desmerecendo a pessoa, mas então imaginem esse drama, né? Para que ela não virasse escrava sexual, fosse capturada pelo exército comunista. E infelizmente mesmo essa família, que era bastante pobre, não cabe o julgamento, mas assim, era uma família bastante eh, não praticava, não era uma família que praticava os valores dos cristãos, enfim, não importa se é cristão ou não, mas valores de amparo, de suporte, enfim, né, de empatia ao próximo. Então, minha mãe, ela dizia que ela apanhava muito dessa família, do marido que ela tinha lá, né, e da família mesmo. E ela era feita uma escrava, lavava, passava, cozinhava, a família era enorme e, e não dava comida para ela, né? Então, só se quando sobrasse um pouco da comida, ela se alimentava e às vezes a fome era tão grande que minha mãe, ai, gente, me desculpe, ela tinha que andar, correr. Depois de toda a casa arrumada, a cozinha arrumada, ela saía correndo até uma distância bem grande, devia ser, sei lá, uma distância de 50 quilômetros ou mais. E minha avó, que era a mãe dela, esperava ela com a comida pronta para ela conseguir comer e voltava rápido. E assim ela viveu uns anos, um tempo, e até que mesmo sendo uma mulher casada, os comunistas invadiram cada vez mais as pessoas. De repente, do nada, eles chegavam, entravam na casa das pessoas e decretavam: olha, aqui é a minha casa. Né? Faziam atrocidades com as mulheres, com as moças, com a família que vivia lá. É, então, minha avó, minha mãe, meu pai me contavam que todas as atrocidades que, obviamente, o povo judeu sofreu assim imensamente. É um marco infeliz da nossa história, da humanidade, mas eles me contavam que era tanto quanto a crueldade que eles cometiam com o povo. Então, é, e aí, mesmo assim, sendo uma mulher casada, eles capturavam as pessoas a bem-querer deles, né? E minha mãe foi presa pelos soldados comunistas, mas ela sempre foi uma mulher muito inteligente e ela conseguiu convencer o carcereiro a soltá-la. E quando ela me contou essa história, eu acho que eu tinha uns 8 anos, 9 no máximo, acho que era isso.
E ela conseguiu, o carcereiro teve um momento de compaixão e soltou ela, e ela começou a correr, 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 correr. E depois de um tempo, os soldados comunistas descobriram que o carcereiro tinha soltado ela, né? E minha mãe dizia para mim, nossa, mas e os soldados comunistas vinham atrás de mim correndo com metralhadoras, atirando pelas minhas costas. Mas eu continuei a correr, 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 porque era. Aí eu, né, pequena, né, porque você sabe que quando a gente tem muito medo, muitas vezes o medo nos paralisa, né? E eu, naquela idade pequena, falava, mãe, nossa, como é que, por que você fugiu? Como é que você continuou correndo? E ela me respondeu dizendo assim, como se fosse hoje, é, filha, era morrer nas mãos recapturada pelos comunistas da Coreia do Norte ou eu morrer tentando fugir, né? E ela optou, graças a Deus, por continuar fugindo. E ela correu, correu, correu e ela conseguiu chegar até os cais do rio, que é o rio onde separa Coreia do Norte com Coreia do Sul. E ela me disse que existia, ou existia, eu acho, uma lenda entre os pescadores, porque existiam muitos barqueiros e pescadores que estavam fazendo travessia de coreanos do norte fugindo, né? Eles fugiam tanto pela montanha como pela água, né? E essa parte da fuga pela montanha, com neve até o topo do pescoço, minha avó conseguiu fugir pela montanha, porque cada um espalhou e fugiu como pôde, né? E muitas famílias, muitas, todas as famílias da Coreia do Norte que conseguiram, aqueles que conseguiram fugir, ficaram décadas separadas. Cada um teve que constituir uma outra família, etc, né? Isso é um capítulo para outro vídeo, porque a história é longa. Então, voltando à lenda dos barqueiros, que se recolhessem pessoas que estão afogando, seria um azar. Porque o rio, vocês sabem que é lama, né? Aquele escorregadio, super, ultra, mega escorregadio. E minha mãe chegou, correu, 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 o barco estava para sair. E mesmo assim minha mãe conseguiu, né? Aquela coisa, sabe aquela cena de filme que o barco tá saindo e a pessoa ali, né, ainda na distância? E minha mãe se jogou e ela escorregou do rio. Ela era uma ótima nadadora, mas ela, com essa emoção, o fôlego, correndo, fugindo dos comunistas, ela escorregou e estava meio que afogando. Mas mesmo assim, essa boa alma do barqueiro puxou a minha mãe pelo cabelo, o topo do cabelo dela, e a salvou. Por isso que hoje eu existo, por causa dela, por causa dos meus pais. É, Deus sabe se eu existiria ou se eu nascesse na Coreia do Sul, Coreia do Norte, com certeza eu sei o destino que eu poderia ter tido das atrocidades, né? E nem sei se eu teria chegado a essa idade que eu tenho hoje. Mas enfim, Deus é Pai. E daí minha mãe, literalmente, chegou na Coreia do Sul sem lenço, sem documento, inclusive sem sapato, com a roupa do corpo, encharcada, mas viva. Graças a Deus, graças a esse bom homem, barqueiro, que teve piedade, driblou a crença da lenda. E então teve milhões e milhões e milhões de pessoas da Coreia do Norte que conseguiu fugir para a Coreia do Sul, que começaram do nada, com a roupa do corpo literalmente sem, não é uma lenda ou figurativa. E isso é uma coisa
contada diretamente pela minha avó, meu pai, minha mãe. Então, não é uma falácia, é uma parte da história da minha vida real. Eu acho que, por hoje, eu acho que eu vou acabar por aqui, porque eu tô muito emocionada. É isso, gente. Vamos cultivar amor, a retidão, a ética, a moral, optar por sempre o que é o certo, amor, compaixão e seguir as leis de Deus. É isso. Com muito amor e muita paz para todos nós.